Saudações, espero que você esteja bem. Neste vídeo vou mostrar uma revisão do conteúdo aí destinado para o nosso trabalho 2. São 4 assuntos. O primeiro diz respeito à aproximação polinomial. É importante que você assista o vídeo sobre este assunto, onde fazemos toda uma dedução da fórmula utilizada, então explicamos detalhadamente o método. Aqui nós vamos focar direto em sua aplicação no software R. Então, vamos considerar o seguinte conjunto de dados. Tenho aqui uma tabela onde a primeira coluna diz respeito à distância da estação dos bombeiros em milhas. Diversos valores aí que indicam então a distância da estação dos bombeiros em milhas. E uma outra coluna com estragos do incêndio em milhares de dólares. Então, quero fazer o ajuste de uma reta utilizando o método dos mínimos quadrados a este conjunto de dados. Inicialmente, vamos então construir um diagrama de dispersão. Posteriormente, vamos ajustar uma reta, então, pelo método dos mínimos quadrados. E depois vamos fazer a seguinte inferência. Qual o estrago de um incêndio que se encontra a 7 milhas da estação? Vamos lá para o software R. Inicialmente, então, precisamos fazer dois vetores, um contendo a coluna do x e o outro do y. Vamos aqui definir o x. Ok, vamos inserir o y. Também já temos aqui pronto o x e o y. Para fazer o diagrama de dispersão, podemos utilizar o comando plot. Então, só escrever as variáveis aqui, x e y. PCH, o símbolo que eu vou utilizar, eu sempre gosto de utilizar este 20. LWD, o tamanho, igual a 6. Então, vamos rodar este comando. Aqui temos o diagrama de dispersão. Nossa missão: encontrar dentre as infinitas retas que passam por estes pontos, eu quero a reta que forneça o menor erro. Então, vamos fazer isso utilizando o método dos mínimos quadrados. O comando é bem tranquilo. Vamos dar um nome de reta para receber aí esta reta. O comando é o LM, de Linear Model. Aí você coloca o LM, coloca um parênteses, Y, acento X. Só rodar este comando. Na hora que escrevemos reta aqui, olha o que aparece. Já temos o alfa 0 e o alfa 1. Agora, podemos pegar estes valores e fazer uma função. F recebe uma função de x dada por 10.278 mais 4.919, que multiplica o x. Executei este comando. Agora eu pego esta função e vou colocar ela aqui no diagrama de dispersão. Posso fazer isso utilizando o comando curve. Curve f, a minha função. Qual o intervalo? Eu vou pegar aqui do 1 ao 6. ADD, adicionar em um gráfico existente? Sim, então true. Cor vermelho. PCH, tamanho 8. Vamos executar. Aqui temos a reta ajustada pelo método dos mínimos quadrados. Observe que é bem tranquilo. E agora nós podemos fazer esta inferência aqui. Qual o estrago de um incêndio que se encontra a 7 milhas da estação? Basta calcular f de 7. Ctrl R, 44,711. Este é o método dos mínimos quadrados para o ajuste de uma reta. Um outro detalhe que podemos fazer é considerar o ajuste de uma exponencial. Vamos ver este exemplo. Sabemos que
para trabalhar com o método dos mínimos quadrados, podemos ajustar diversas curvas. Uma muito utilizada é o ajuste de uma exponencial. E nesse sentido, nós precisamos fazer uma transformação no conjunto de dados. Considere este exemplo. Dados referentes a gastos de propaganda e receitas de venda. Então, a variável x, gastos de propaganda, aqui em unidades de 100 dólares, 1, 2, 3, 4 e 5. E a receita de vendas, a minha variável y, 1, 1, 2, 2 e 4, aqui em unidades de 1.000 dólares. Construa um diagrama de dispersão, ajuste uma exponencial. Observe que agora eu não quero ajustar alfa 1 mais alfa 2x. Eu quero ajustar alfa 1 que multiplica e elevado ao alfa 2x. E aí pergunta qual a receita de vendas para um gasto de 600 dólares. Bem, como vamos fazer este exercício? Inicialmente, vamos inserir o conjunto de dados aqui, inserindo o conjunto de dados, x, y. Vamos fazer o diagrama de dispersão, plot xy. Aqui PCH igual a 20, LWD igual a 6, xlim de 0 a 6 e ylim também de 0 a 6. Temos aqui o diagrama de dispersão. Para fazer o ajuste de uma exponencial, eu preciso pegar os valores de y e calcular o ln deles. Lembre-se que aqui no R, o ln é implementado dentro da função log. Então, olha o comando que eu vou executar. Y, vou até aumentar aqui para você ver. Y recebe log de y. Então, vamos fazer isso. Olha lá, tenho meus valores de y agora transformados. Com essa transformação, eu faço o ajuste de uma reta normalmente. Então, o ajuste de uma reta, Lm de y, acento x, temos aqui, menos 0,4852 e 0,34. Terminou? Não! Agora eu preciso fazer a volta da transformação que eu fiz. Então, olha como que eu vou definir a exponencial. F vai receber uma função de x dada por ESP de quem? Deste primeiro valor aqui, menos 0,4852, que multiplica ESP de 0,3466, que multiplica o x. Desta forma que eu vou definir a exponencial. Observe quando vamos inserir esta função no diagrama de dispersão. Então, curve f de 1 até 6, adicionar sim. Então, vamos lá. Olha lá, temos o ajuste de uma exponencial. Outros ajustes requerem outras transformações nos conjuntos de dados, mas aqui para a nossa avaliação, nós vamos considerar ou o ajuste de uma reta ou o ajuste de uma exponencial. Tem mais uma questão aqui a ser respondida. Qual a receita de vendas para um gasto de 600 dólares? Observe que aqui, então, eu quero saber qual o valor de y quando o x aqui é 6. Então, vamos fazer isso. F de 6, 4,9253. Aí eu deveria multiplicar este valor aqui por 1.000 dólares para saber a receita de vendas. Então, espero que você tenha compreendido aí o primeiro assunto que diz respeito à aproximação polinomial. E agora, então, partimos para o segundo assunto, que diz respeito à diferenciação numérica. Vamos ver. Bom, a parte de diferenciação numérica, utilizada quando temos interesse em calcular a derivada de uma função em um ponto, no caso onde eu não conheço a função e tenho somente os dados
na forma de uma tabela. Aqui a gente até apresenta a função, por exemplo, f de x igual e elevado a 2x, com o objetivo de calcular aproximações e também calcular o valor exato. E com isso poder calcular aí um erro absoluto, um erro relativo. Então a ideia é a seguinte: temos uma tabela de valores de x aqui, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. O valor da função f desconhecida nesses pontos. E eu desejo calcular a derivada da função nesses pontos. Quem é f' de 1,1? Quem é f' de 1,3? Para isso, nós temos três fórmulas. É importante que você assista a videoaula sobre diferenciação numérica, onde mostramos a dedução dessas fórmulas, contamos toda a história aqui, mais prático, somente a conta no software R. Então, você viu a videoaula lá e destacamos que são três fórmulas, as famosas fórmulas dos 3 pontos. Por exemplo, se eu quero calcular a derivada no ponto 1,1, eu vou ter que usar a primeira fórmula, porque o xk vai ser 1,1, o xk mais h 1,2 e o xk mais 2h 1,3, onde h é a distância aqui, 1,2 menos 1,1, 1,3 menos 1,2, igualmente espaçado, ok? Então, qual é esta fórmula? f' de xk é aproximadamente 1 sobre 2h, que multiplica menos 3f de xk mais 4f de xk mais h, menos f de xk mais 2h. Estas informações aqui eu tenho da minha tabela, ok? Então, para calcular a derivada no primeiro ponto aqui, eu estaria utilizando esta primeira fórmula. Para calcular a derivada no 1,2, eu poderia utilizar essa primeira fórmula? Sim, eu poderia. O xk seria 1,2, o xk mais h seria o 1,3 e o xk mais 2h seria o 1,4. Porém, eu tenho uma outra fórmula que geralmente acaba sendo mais precisa. E nesse caso, o xk sendo o 1,2, eu posso trabalhar com o xk menos h, o 1,1, e o xk mais h, 1,3. Nesse caso, qual é a fórmula? 1 sobre 2h, que multiplica f de xk mais h, menos f de xk menos h. Então, olha, o xk menos h é o 1,1 e o xk mais h, um 1,3. E com esta fórmula eu calculo a derivada no xk aqui, que é um 1,2. Para o cálculo da derivada no 1,3, eu poderia utilizar a mesma fórmula aqui, fórmula 2 que a gente chama, ok? Seria então, no caso, o xk menos h, o 1,2, o xk, o 1,3 e o xk mais h, o 1,4. E para o cálculo da derivada no 1,4, observe que eu não consigo utilizar a primeira fórmula. Por quê? Eu só tenho o valor do xk, eu não tenho o xk mais h e o xk mais 2h. Aí você pergunta, professor, mas tem a função ali f de x igual e elevado a 2x, eu não poderia calcular? Sim, mas pense que aqui é um exemplo. Na prática, você vai ter somente a tabela de valores. Então, você não vai conhecer a função. Até porque, se você conhecer a função, é mais prático fazer a derivada da função. Então, eu não consigo trabalhar com a primeira fórmula. E também não consigo trabalhar com a segunda. Por quê? Apesar de eu ter o xk sendo o 1,4 e ter o xk menos h, que é 1,3, eu não tenho o xk mais h. Nesse caso, eu vou ter que trabalhar somente com a terceira fórmula. Olha, o xk é o 1,4, o xk menos h, 1,3, e o xk menos 2h, 1,2. Então, eu tenho esses valores e a fórmula é dada por 1 sobre 2h, que multiplica f de xk menos 2h, menos 4f de xk menos h, mais 3f de xk.
Então, basicamente, a teoria é esta em relação à diferenciação numérica. Dependendo da ocasião, eu consigo escolher ou trabalhar com a fórmula I, ou com a fórmula 2i, ou com a fórmula 3i. Em alguns casos, por exemplo, nos extremos da tabela, não tenho escolha, eu tenho que trabalhar ou com a primeira ou com a terceira. Vamos ver agora estas contas no software R. Inicialmente, então, nós vamos adicionar a função e elevado a 2x, então ESP 2 asterisco x. Vou carregar o pacote derive para fazer a derivada dessa função aqui. Carreguei o pacote derive, então D vai receber derive f, quero saber quem é a derivada dessa função, então 2 que multiplica e elevado a 2x. Tenho a derivada aqui com o objetivo de calcular o valor real. Então, eu vou definir essa derivada. Vou chamar de g essa função. G recebe uma função de x dada por 2 que multiplica e elevado a 2x. Então, vamos definir esta função. Cálculo para x igual a 1.1. Qual o valor exato? Deixa eu limpar aqui a tela. Então, vamos começar calculando o valor exato. G de 1.1, 18,05. Então, a derivada da função no ponto 1,1 vale 18,05. Vamos calcular a aproximação, então. Qual fórmula vamos utilizar? A primeira que a gente viu lá, olha, 1 sobre 2h, que multiplica menos 3f de 1.1 mais 4f de 1.2 menos f de 1.3. 17,76. Qual é o erro absoluto? Módulo do valor real menos a aproximação, 0,28. Para o cálculo no x igual a 1.2, qual o valor exato? Vamos limpar a tela. Então, calculando o valor exato, 22,04. Qual é a aproximação? Vou utilizar a fórmula 2i, olha, 1 sobre 2h, que multiplica o f do 1.3 menos o f do 1.1. Fórmula 2i aqui, 22,19. Qual é o erro absoluto? Módulo do valor real menos a aproximação, 0,14. Para o x igual a 1.3, eu não coloquei aqui porque ele vai ser igual a esse anterior. Aí fica de tarefa para você fazer aí, ok? E vamos fazer o último. Para o x sendo 1.4, qual o valor real? 32,88. Qual é a aproximação? Agora, utilizando a fórmula 3i, a terceira fórmula, 1 sobre 2h, que multiplica f de 1.2 menos 4f de 1.3 mais 3f de 1.4. 32,51. Qual é o erro absoluto? Módulo do valor real menos a aproximação, 0,37. Então, este é o conteúdo aí de derivada numérica, basicamente essas três fórmulas. Se você não assistiu a videoaula sobre esse assunto, assista a videoaula, onde apresentamos nos detalhes todos a dedução dessas fórmulas, fazemos algumas contas lá também. E vamos agora para o nosso terceiro assunto, que diz respeito à integração numérica. A terceira parte desta nossa revisão diz respeito à integração numérica. Espero que você tenha assistido a videoaula sobre este assunto, onde apresentamos e definimos a regra do trapézio. Lembram dela? Pegamos e aproximamos a integral de f de x de a até b pela integral de um polinômio interpolador que passa por af de a, bf de b. E fazendo essas contas, chegamos aí numa fórmula que é a área de um trapézio, f de a mais f de b, que multiplica b menos a sobre 2. Lá na videoaula temos toda a dedução sobre essa fórmula, é importante que você investigue.
Destacamos que aplicar esta fórmula uma única vez pode trazer aí a resultados completamente errados, porque a diferença ali vai ser muito grande, dependendo da função trabalhada. Então, a ideia é trabalhar com a regra do trapézio repetidas vezes, pegar o intervalo AB e particionar em muitos subintervalos, e em cada um deles aplicar a regra do trapézio. Com isso, temos a regra dos trapézios repetidos. Também a fórmula aqui H sobre 2, que multiplica f de x0 mais 2f de x1 mais 2f de x2 mais 2f de x3 e vai fazendo isso até o 2, que multiplica o f de xn-1. E aí, no último extremo lá do último intervalo, mais f de xn. Esta é a fórmula, produz resultados excelentes. Agora, ao invés de trabalhar com o ajuste de uma reta e fazer a integral dessa reta, eu posso trabalhar com mais um ponto e com isso eu tenho a regra 1/3 de Simpson. Ao invés de pegar o AF de A, BF de B, traçar uma reta e fazer a integral dessa reta, a regra 1/3 de Simpson pega o intervalo AB, pega o seu ponto médio e com esses 3 pontos ajusta um polinômio interpolador e faz então a integral deste polinômio interpolador como uma aproximação para a integral da função que devemos calcular. Qual é a fórmula? H sobre 3, que multiplica f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2. Também, aplicada uma única vez, pode produzir erros. Então, a ideia é trabalhar diversas vezes. A igual a H sobre 3, que multiplica f de x0 mais 4f de x1 mais 2f de x2 mais 4f de x3 mais 2f de x4. Você vai intercalando assim, 4, 2, 4, 2, até chegar lá no final no f de xm. Então agora nós vamos ver como trabalhar essas fórmulas aí lá no software R. Então, nosso conteúdo, integração numérica, começamos com a regra do trapézio. Vou definir uma função x ao cubo mais 3x mais 2. Vou fazer o gráfico desta função, plot f de 1 até 5. E aqui vamos fazer o gráfico então. Quero calcular a integral desta função de 1 até 5. Como nós vamos utilizar a regra do trapézio, vou desenhar o trapézio para observarmos. Comando utilizado, os segments. Então eu coloco o ponto inicial e o ponto final. Primeiro segmento, partindo de 1, 0 até 1, f de 1. Cor vermelho, LWD3, LTY, para ficar tracejado, igual a 2. Esse vai ser um segmento pequeno, não vai dar de destacar muito o tracejado. Observe aqui, olha. Foi este segmento que foi feito. Esse segmento aqui, partindo do 1, 0 até o 1, f de 1. Agora eu vou fazer um outro segmento, aqui atrás, aqui, 5, 0 até 5, f de 5. Olha lá. Então, partindo do 5, coordenada x, 5, coordenada y, 0, até a coordenada x, 5, coordenada y, f de 5. Agora eu vou fazer um segmento aqui, olha, ligando este ponto até este ponto. Então, do 1, f de 1 até o 5, f de 5. Desenhei o trapézio e aqui a gente já destaca que ao aplicar a regra do trapézio para calcular a aproximação aí desta região abaixo da curva em azul, o erro vai ser elevado, porque ele vai estar considerando toda essa região pontilhada. Então toda essa região acima da curva em azul e menor que a região pontilhada vai estar entrando na conta e não deveria entrar. Vamos ver o valor da área. F de A mais F de B, que multiplica B menos A dividido por 2. A regra do trapézio.
296. Calculando essa integral aí manualmente, a gente destaca lá que o valor vale 200. Então, um erro é elevado aí. Mas nós vamos utilizar essa fórmula e este conceito para aplicar diversas vezes. Então, agora começa a ficar muito interessante. Vamos limpar o console. Regra dos trapézios repetidos. Deixa eu fechar essa função. Cálculo da integral de f de x no intervalo 1, 5. Vamos definir a função. Definir x ao cubo mais 3x mais 2. Vamos fazer o gráfico dela novamente aqui. Fiz o gráfico da função, coloquei agora o eixo x e o eixo y com o comando abline. Isso aqui são comandos já vistos aí no passado. O detalhe importante, este método está implementado dentro do pacote CATools. Então você instala esse pacote e depois carrega ele. Requer CATools, pacote carregado. Então, calculando a integral utilizando a regra dos trapézios repetidos com 1000 subintervalos. Agora precisamos do computador, não tem como fazer essa conta manualmente. Vamos fazer um vetor x com todos os limites dos subintervalos. Então, criando uma sequência com o x0 sendo 1, o xn sendo 5, e o H 0,004. São todos os subintervalos. Quer ver? Olha, x vai receber uma sequência, começando em 1, terminando em 5, e a amplitude ali, a distância entre cada pontinho, 0,004. Quando eu digito x, observe que eu tenho todos os valores. Então, o primeiro subintervalo, o A vale 1, o B vale 1,004. Segundo subintervalo, o A vale 1,004 e o B vale 1,008. E assim por diante, até chegar lá no último subintervalo, onde o A vale 4,996 e o B vale 5. Agora precisamos dos valores de y, os valores da função, para cada valor de x desse. Então, calculando o valor de f de x para cada ponto acima, y vai receber f de x. Olha lá, quando eu escrevo y, observe que eu já tenho os valores de y calculados. Agora eu vou desenhar os trapézios. Para a conta, não precisaria, ok? Mas eu vou desenhar só para observarmos. Então eu vou utilizar aí aquele comando segments, deixa eu limpar a tela. Vou utilizar o comando segments, olha, desenhando os trapézios. Para o i variando de 1 até 1001, o que ele vai fazer? Olha, quando o i for 1, i igual a 1, ele vai fazer segmentos aqui, olha. Do 0,004 que multiplica i mais 0,996. Então vai começar no 1, 0, até o 1, f de 1. Ele vai fazer o primeiro segmento. Vamos fazer esse primeiro segmento aqui? Então vamos fazer aqui, Ctrl R. Observe que ele fez o primeiro. Aí, como eu vou variar o i variando ali de 1 até 1001, vamos fazer o último aqui manualmente. I igual a 1001. Quando chegar no último, ele vai fazer lá, olha, o último segmento. Então, quando eu rodar esse for aí, ele vai fazer todos. E a área vai ficar praticamente fechada. Vamos executar para ver? Ctrl R, olha lá. Fechou a área. E ainda falta aquela parte de cima dos nossos trapézios. Aqui praticamente não vai aparecer, eu vou fazer em verde. Mas observe só. Fechei aqui a parte de cima, exatamente o que a gente tinha feito no trapézio ali de cima, só que agora eu fiz em cada subintervalo. Volto a falar, precisava ter feito esse desenho aqui para a conta ali utilizando o CATools? Não, só fizemos aqui para destacar qual é a área que estará sendo calculada.
Olha, porque para aplicar a regra do trapézio repetido aqui, basta utilizar o comando trapz. Eu tenho o vetor x? Tenho. Tenho o vetor y? Também tenho. Então, trapz xy, 200.0001. Destacamos que o valor real desta integral vale 200. Então, a nossa aproximação está muito legal. Então, regra do trapézio repetido aí resolve nossos problemas. Vamos fechar aqui, vamos limpar o console. E agora vamos ver a regra 1/3 de Simpson. Cálculo da integral da função em 0, 1. E vou definir uma outra função aqui. Raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Vou definir essa função. Vamos fazer o gráfico dela no intervalo 0, 1. Aqui, quero calcular esta área. Integral desta função aqui, de 0 até 1. Vou esboçar a área calculada pela regra 1/3 de Simpson. Então, vou marcar inicialmente os 3 pontos. 0, f de 0 é o primeiro, 0,5, f de 0,5 é o segundo e 1, f de 1 é o terceiro. Vamos marcar estes 3 pontos com o comando points. Olha aqui, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. O que é este método? Ele ajusta um polinômio interpolador por esses pontos. Então, vou carregar o pacote polynom para fazer o polinômio interpolador. Vou determinar o polinômio interpolador. Então, o x, 0, 0, 5 e 1. Y vai ser o f de x. Vou rodar estes dois comandos. Qual é o polinômio interpolador? Vou chamar ele de P2. Polycalc xy. 1 mais 0,4641x menos 1, 4641x quadrado. Vou fazer uma função com este polinômio interpolador. Eu já peguei direto aqui, olha, eu chamei ele de P2. Então, o P2 colchete 1 vai ser o primeiro aqui. O P2 colchete 2 vai ser o segundo valor, olha. Assim já fica automatizado. Então, vou fazer G sendo este polinômio e vou fazer o gráfico deste polinômio. Observe. Então, ao utilizar a regra 1/3 de Simpson para aproximar a área abaixo da curva em azul, na verdade o que estaremos calculando é a área abaixo da curva pontilhada. Destacamos que, ao aplicar uma única vez, vai existir um erro. Uma parte da área aqui que eu não precisava contar, eu vou estar contando, e aqui uma parte que deveria ser considerada, não estará sendo considerada. Isso vai gerar um erro. Vamos ver qual será esse erro. Então, o A vale 0, o B vale 1, o ponto médio, B menos A dividido por 2, é o meu H aqui, olha, 0,5. Então, o x0 vai ser o A, o x1 é o x0 mais o H e o x2, x1 mais H. Utilizando a fórmula, H sobre 3, que multiplica f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2, 0,7440. Qual é o valor real, professor? 0,7853. Então, este erro aí é devido a esta diferença. Então, o que podemos fazer? Aplicar a regra 1/3 de Simpson repetidas vezes. Vamos considerar 10 subintervalos de início. Então, eu vou definir a função f e vou fazer o esboço de seu gráfico, conforme tínhamos destacado anteriormente. Para trabalhar com os 10 subintervalos, então eu vou criar um vetor com todos os limites. Então, uma sequência, começando em 0, terminando em 1, de amplitude 0,1. Aqui tem, olha, o primeiro subintervalo vai do 0 ao 0,1, o segundo do 0,1 ao 0,2 e assim por diante. Agora, olha que legal. Eu vou desenhar aqui todas as áreas que serão calculadas. Então, vou pegar o I começando com 1, I igual a 1. Enquanto o I for menor que 10, presta atenção na conta que será feita. Ele vai pegar os 3 primeiros pontos, olha, o I vai ser 1, então ele vai pegar o x1,
o x2 e o x3, ou seja, o 0, 0, 0, 1 e o 0, 2. Vai pegar e calcular o valor de f para esses pontos. Depois ele vai fazer um polinômio interpolador, passando por esses pontos. Vai definir o polinômio interpolador. Depois ele vai fazer o gráfico deste polinômio de xi, do primeiro até o xi mais 2, até o terceiro aqui. Depois ele vai fazer segmentos do xi0, xi de xi. Então ele vai fechar um segmento no começo e vai fazer um outro segmento aqui, olha, no xi mais 2, 0, xi mais 2, q de xi mais 2. Vai fechar um segmento lá no final. Depois que ele fez isso, o i vai receber i mais 2. Então ele vai partir para os próximos pontos. E vai fazer isso até o i ser menor que 10. Então vamos executar isto. Então vamos lá, olha. Depois você vai ter esse script, você roda com calma aí na sua casa, você vai ver que é bem tranquilo. Vou rodando aqui, aqui. Observe que temos as áreas calculadas. Agora, utilizando a regra 1/3 de Simpson repetida, eu vou calcular todas essas áreas aqui destacadas. Observe que ainda vai ter um errinho aqui no final, mas ele vai ser muito pequeno. Então, qual será a amplitude do intervalo? 1 menos 0 dividido por 10, 0,1. E aqui eu vou implementar manualmente. Simpson vai receber 0 e recebe 1. Enquanto o i for menor que 10, o que ele vai fazer? Simpson vai receber o que está em Simpson mais, e a regra 1/3 de Simpson aqui, h sobre 3, que multiplica f de xi mais 4f de xi mais 1 mais f de xi mais 2. E aí o i recebe i mais 2. Então vamos executar este comando. Qual é a área então? 0,781752. Qual o valor exato? 0,7853. E agora, utilizando esse mesmo script, eu posso fazer aí com 100 subintervalos. Então, olha lá. O que vai mudar? A sequência, que vai variar aqui de 0 até 1 com amplitude 0,01. Então, vou definir a nova função, fazer um novo gráfico aqui. Vou fazer a sequência. Agora, enquanto o i for menor que 100, então eu vou rodar aqui para fazer as áreas. É o mesmo script. A única coisa que mudou ali foi o i. Olha que legal, todas as áreas que serão calculadas. A amplitude agora é dividido por 100. E a regrinha aqui, o que mudou agora é o i menor que 100. Mas o script é o mesmo. 0,7852. Qual o valor? Real 0,7853. Vamos fazer com 1000. Vamos fazer com 1000 para ver o que acontece. Então, vamos fazer com 1000. O x aqui, uma sequência de 0 a 1 de amplitude 0,001. Olha, tem todos os valores de x. Agora, vamos fazer as áreas. Rodando o script das áreas. Olha lá, já não dá de ver diferença aqui. Fechou! Vamos calcular, então, a regra 1/3 de Simpson repetida para todos esses subintervalos. 0,78539. 0,785398. Aqui nós chegamos a 5394. Observe que a precisão foi muito boa. Então, espero que você tenha compreendido aí a integração numérica. Essa parte da 1/3 de Simpson é um pouquinho mais complicado porque a gente implementou, mas você vai ter acesso a esse script no Moodle. Lá no Moodle temos todos esses scripts aqui desta aula. Basta você pegar, utilizar e fazer algumas adaptações, vai mudar a função, vai mudar o intervalo, mas você consegue utilizar aí tranquilamente. E agora, para fechar esta nossa revisão, vamos falar de
problema de valor inicial. Então chegamos no final, o último assunto observado nas nossas videoaulas de cálculo numérico, diz respeito a problemas de valor inicial, PVI, onde temos uma equação diferencial e o valor da solução em um ponto. Espero que você assista a videoaula sobre esse assunto. Nós fazemos uma introdução, mostramos geometricamente como que esses métodos funcionam. Basicamente, a solução de um problema de valor inicial é uma função. Desta função, o problema fornece apenas um ponto, x0, y0. Então, eu conheço um ponto da solução e vou utilizar métodos iterativos para calcular aproximações. Com base nesse ponto, eu vou calcular um outro ponto e assim por diante. Quais métodos que nós trabalhamos na videoaula? O método de Euler, onde o y no passo k mais 1 é dado pelo y no passo k, mais h, f de xk, yk. Então assista a videoaula lá que você vai ver de onde surgiu esta fórmula, ok? Aqui é mais a aplicação no software R. O método de Euler aperfeiçoado, onde ele utiliza o método de Euler para calcular uma aproximação e depois utiliza esta aproximação para melhorar a aproximação inicial e a fórmula y no i mais 1 igual yi mais h f de xi yi mais f de xi mais h yi mais h f de xi yi dividido por 2. E por final, nós trabalhamos o método de série de Taylor de ordem 2. Podemos trabalhar com outras ordens. Destacamos que o método de Euler é um caso particular do método de série de Taylor de ordem 1. Se a gente truncar aqui, olha, apagar esse mais h² sobre 2 fatorial y duas linhas, então só pegar esta primeira parte aqui, é o método de Euler. O que vai complicando aqui nos métodos de série de Taylor são os cálculos das derivadas de ordem superior. Por exemplo, esse y duas linhas. Eu preciso calcular a derivada do y' aqui com relação a x, depois mais a derivada dele com relação a y, e este eu vou multiplicar pelo y'. Então essas contas aí, dependendo de como é essa equação diferencial, vão ficando um pouco complicadas. E se a gente aumenta a ordem, aumenta um pouco a complicação. Então nós vamos trabalhar com a ordem 2 para você entender bem esse conceito. Posteriormente, se você quiser trabalhar com outra ordem, vai ser bem fácil. Então vamos ver como trabalhar isso no software R. Temos aqui o PVI que eu vou considerar, y' igual y menos x e y0 igual a 2. Então, este é o PVI. Na malha, no intervalo AB igual a 0,1, com espaçamento H de 0,25. Apresento a solução exata. E elevado a x mais x mais 1. Esta é a solução exata para a gente comparar, ok? Então, vou fazer o gráfico da solução exata. Aqui temos a solução exata e o ponto aqui, que é o ponto 0,2, ó, x igual a 0, y igual a 2, o único ponto que a gente conhece aqui no PVI, ok? Então, nós vamos trabalhar com o pacote Pragma, um pacote que a gente já vem trabalhando aí há algum tempo. Carrega o pacote Pragma aí, por gentileza. E aí o que você vai fazer? Vai definir a equação diferencial, então uma função f de x e y, aí você escreve ali quem é a equação. No nosso caso é y menos x aqui, olha. Y menos x. Então vai definir ela, não esquece de fazer uma função de x e y. Quem é o a? 0. Quem é o b? 1, no intervalo 0, 1. Quem é o y0? O y0 vale 2 e o n igual a 4, por causa do meu intervalo ali, que é o 0,25. Então, eu vou definir todos esses personagens aqui, o f, o a, o b, o y0 e o n. Praticamente terminou. Por quê? O método de Euler, ele está implementado dentro deste comando, Euler E1. Aí eu escrevo o f, acabei de definir, o a e o b também eu defini, y0, o n,
E aqui eu tenho que colocar este improved igual a false. Beleza? Então, Ctrl R, executei, pronto, olha. Tenho os valores de x, que aqui ele chama de t, ok? Mas são os valores de x. E aqui os valores de y. Então eu posso fazer um points, colocar estes pontos no gráfico. Como eu chamei de Euler, então é o Euler cifrão t, os valores de x, Euler cifrão y, aqui os valores de y. Olha lá, os pontos da minha solução aproximada. Em azul, a solução exata. Em vermelho, a solução aproximada pelo método de Euler. Destacamos que é um conjunto discreto de pontos. Agora eu posso ajustar um polinômio interpolador. Vamos fazer isso com o pacote polinômio. Vamos carregar, deixa eu deixar isto aqui ao lado. Vamos carregar o pacote polinômio e fazer um policalc, olha, com os valores Euler cifrão t, Euler cifrão y. Vamos fazer o polinômio interpolador. Tenho ele aqui. Então, com este polinômio interpolador, eu posso fazer uma função que eu chamei de P underline Euler. Então, faz uma função aí com esse polinômio interpolador e vamos fazer o gráfico desta função. Olha lá, em pontilhado, tracejado vermelho aqui. Então, a aproximação. Tem um erro? Tem, mas é o método de Euler. O primeiro método aí, observe que no começo aqui, está bem mais próximo. E o método de Euler aperfeiçoado? Muda pouca coisa. Se lembra que lá em cima nós colocamos improved igual a false? Então lá nós vamos colocar improved igual a true, que é o método de Euler aperfeiçoado. E o comando é o mesmo. Chamei somente de Euler A, ok? Então vamos fazer o esboço desses pontos. Vou colocar em cor preto. Olha aqui, observe que já ficou bem mais em cima da curva azul. Então, o Euler aperfeiçoado realmente é o método de Euler aperfeiçoado. Vamos fazer um polinômio interpolador com esses valores aí? Polinômio interpolador, vou definir aqui o polinômio interpolador e vou colocar ele no gráfico. Olha lá, praticamente em cima da curva em azul, que é a solução exata. Então, método de Euler aperfeiçoado aí, muito legal. E por fim, método de série de Taylor de ordem 2. Como nós vamos precisar calcular ali a derivada, então eu vou carregar o pacote derive. Quem é o y'? Uma função de xy, a minha equação diferencial, y menos x. Preciso escrever assim para trabalhar com a derivada depois. Então, Ctrl R. Olha, A vai ser a derivada dessa minha equação diferencial com relação a x e o B vai ser a derivada desta equação com relação a y. Vou fazer essas derivadas aqui. E aí, quem vai ser o y duas linhas? Vai ser uma função de xy dado por A de xy, derivada com relação a x, mais B de xy, derivada com relação a y, e essa derivada com relação a y eu multiplico pelo y'. Estou fazendo aqui a segunda derivada, ok? Xk vai ser 0, yk vai ser 2, o h 0,25 e igual a 1. Resultados. Vou fazer uma matriz com 2 colunas e 4 linhas. Agora, olha, para o i variando de 1 até 4, só escrever o método da série de Taylor de ordem 2, olha. Yk mais 1, yk1 vai ser o yk mais h y' mais h quadrado sobre o 2 fatorial, que multiplica o y duas linhas aqui, do xk e yk. E aí o xkh vai para a primeira coluna e o yk1 aqui vai para a segunda coluna. E aí atualizamos o xk, que vai receber o xk mais h, e o yk, que vai receber o yk1. Então, não se preocupe em anotar, você vai ter acesso a esse script, nada vai mudar aqui. A única coisa que você vai alterar nas suas contas é a equação
diferencial e, porventura, o ponto inicial aqui e o intervalo H. Então, vou rodar esses comandos, que é um método da série de Taylor de ordem 2. Aqui é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem que implementar. Às vezes até tem implementado. Fica aí de pesquisa para você investigar. Quem são os resultados? Olha, os valores de x, os valores de y. Então eu posso fazer points com esses valores. Vou colocar aqui em cor cinza. Observe que ficou muito em cima aqui dos valores anteriores. Está em cinza. Vou mudar só para vermelho, só para ver aqui melhor. Olha lá. Ficou muito em cima dos valores anteriores. Podemos fazer um polinômio interpolador com esses valores. Aqui vamos definir o polinômio interpolador e fazer o seu gráfico em cinza. Observe que ficou muito próximo aqui do Euler aperfeiçoado. Então, método de série de Taylor de ordem 2. Com isso, finalizamos a nossa revisão. Esse foi o conteúdo aí visto na nossa aula síncrona. Então, espero que você assista aí as videoaulas referentes a esses 4 assuntos e se prepare bem para o trabalho 2. Tenho certeza que você vai tirar uma excelente nota. Qualquer detalhe, é só entrar em contato com o professor e até breve. Um abraço!